Boa tarde, queridos e queridas. Vamos a mais um dia da nossa leitura diária da nossa terceira lição, ok? A verdadeira adoração. Nosso texto áureo, João capítulo 4, versículo 24. Deus é espírito e importa que os que o adoram o adorem em espírito e em verdade. Verdade prática. Adorar significa viver em total rendição a Deus, entregando-nos plenamente a Ele. Verdade prática. Verdade prática é aquilo que a gente tira para a nossa vida, né? Para a gente poder praticar. É algo que a gente aprende, é a verdade, né? E a gente precisa praticar para que a gente continue crescendo no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo, ok? E a leitura de hoje, o tema que o autor deu para a leitura de hoje, da terça-feira, é diferenciando a adoração das práticas profanas, né? O que seria isso? A verdadeira adoração, como a gente já viu ontem, né? Que é adorar a Deus em espírito e em verdade. Para adorar a Deus em espírito e em verdade, eu preciso ter nascido de novo, né? Como a gente viu na lição 2. E a verdade, né? Adorar a Deus em espírito é nascer de novo. E adorar a Deus em verdade é na palavra, somente pela palavra. Palavra essa que é o próprio Deus, o Verbo vivo que se fez carne e habitou entre nós, Jesus Cristo. Primeira lição, ok? Então, esse trimestre é todo amarradinho, ok? Nós precisamos nascer do Espírito e em verdade, para podermos conseguir ou adorar a Deus como Ele quer, como tem que ser, ok? Senão, a gente só faz barulho, ok? Então, a lição de hoje, terça-feira, ela está lá em Números, são 2 textos. Números 25, 1 e 2 e Salmos 24, versículos 3 e 4. Vamos a Números primeiro. Enquanto Israel estava em Sitim, o povo começou a entregar-se à imoralidade sexual com mulheres moabitas, que os convidavam aos sacrifícios de seus deuses, e o povo comia e se prostrava perante esses deuses. Deuses com letra minúscula, como você pode ver no texto. Tudo que o homem inventa, tudo que o homem cria para ser adorado por ele, que não é, né, o Deus criador, ou seja, são loucuras da mente humana pela necessidade, pelo buraco, pelo rombo que ficou no homem quando ele foi separado do seu Criador pelo pecado. E o homem nessa carência, nessa necessidade, ele começou ao longo de toda a humanidade, ele começou a criar falsos deuses ou se juntar a outros povos idólatras que criam em outros deuses. Tem povos que têm mais de 10 deuses, ok? Inclusive até com sacrifício humano. E os moabitas não eram diferentes. Os moabitas tinham, né, subjugado Israel. E ao viver no meio desses povos, como tantos outros povos subjugavam Israel exatamente pela obediência, por se afastar de Deus, Deus permitia que outros povos vinham e os escravizassem, saqueassem, roubassem e fizessem todo tipo de barbárie com eles, porque quando a gente se afasta de Deus, é isso que acontece, né? O mal faz a festa. Então, ao se afastar de Deus, os outros povos inimigos de Israel vinham e subjugavam eles, escravizavam eles. Então, a grande maioria dos judeus, eles acabavam cedendo ali e adoravam esses outros deuses, começavam a praticar as suas crenças, adoravam, se prostravam diante de imagem de outros deuses, e aqui está dizendo que, né, iam até praticar imoralidade sexual. Deixavam com que a carne, que é ela que gosta muito dessas coisas, falasse mais alto, ok? Como aquele povo não tinha problema para eles, os judeus, eu quero fazer também, então eu vou adorar esse Deus dele aí, vou ter alguma vantagem, né? Porque
Muitas pessoas usam religião também para ter vantagens, né, meus irmãos? Tem gente aí usando a religião de todo tipo, de todo jeito, até criando a sua própria religião para ter vantagens. A gente vê isso muito ao longo da história. Quem estuda um pouquinho sabe que surgiram muitos homens, muitos seres humanos como eu e você, dizendo que falaram com Deus, que ouviram um anjo e que Deus revelou isso, que Deus revelou aquilo, mas quando você vai ver aqui, ó, em confronto com a palavra de Deus, que é o próprio Jesus Cristo, né? A própria voz de Deus, a gente vê que não tem nada a ver. E o diabo se aproveita disso, né? O diabo, ele se aproveita de toda essa fragilidade humana, de toda essa fraqueza humana, de toda essa necessidade humana de adorar, né, a um Deus, porque a nossa essência nós fomos criados por um Deus Todo-Poderoso. E quando nós fomos separados dele, nós ficamos com esse buraco dentro de nós que só pode ser preenchido por ele. Esse buraco tem a forma, a massa, o tamanho do nosso Deus. Então não tem nada que você vai colocar aí que vai suprir essa necessidade. Vai entrar enjambrado, né? E vai causar muitos danos, porque o encaixe do homem com Deus e de Deus com o homem é perfeito, né? Porque o nosso Deus se fez carne, como vimos na primeira lição, para nos salvar e nos trazer a verdade, o caminho da salvação. Então, como nós vemos aqui, né, que é preciso que a gente o adore e ele assim quer. Assim, ele exige que seja em espírito e em verdade, ou seja, precisamos nascer em Cristo e precisamos adorá-lo de acordo com a sua vontade, pela verdade, pela palavra, ok? Não tem outra forma, ok? Se não for assim, se não estivermos nascidos de novo, como vimos na lição 2, e se não for em Cristo, como vimos na primeira lição, nós só fazemos barulho como toda e qualquer religião que nasceu pelo mundo, pela humanidade, por todos os tempos e nunca que se achegaram a Deus e que nunca foi aceita a sua adoração. Está me vindo à mente aqui o sacrifício, né? O desafio que o profeta Elias propôs lá aos sacerdotes de Baal, e ele sozinho contra 400 sacerdotes, cada um ofereceu um sacrifício a Deus. E 400 homens clamando para que Baal, um falso deus, derramasse fogo do céu e queimasse o holocausto deles, nada aconteceu. Quando Elias clamou ao Senhor, o Senhor mandou fogo, consumiu não só o holocausto que Elias tinha ofertado a ele, mas também tudo que estava em volta, ok? Então fica muito claro que Deus não aceita sacrifício que não está nele, ok? Deus não vai aceitar uma adoração, uma falsa adoração, uma falsa adoração, assim como ele deu no tema de hoje aqui, ó. É uma adoração e uma profanação. Adoração não pode ser de outra forma. Ninguém pode adorar outro Deus. A adoração é só ao Deus Criador dos céus e da terra, ao único Deus. E a gente só vai conseguir adorar se a gente tiver nascido de novo do Espírito em Cristo Jesus e da verdade, a palavra de Deus, ok? Então, tudo que não for dessa forma, em espírito e em verdade, vai ser profanação, ok? É como se você estivesse assistindo, é como se você estivesse adorando um Deus criado pela sua cabeça, porque você não está em Cristo Jesus obedecendo a sua palavra, ok? É preciso que o Senhor habite em nós, é preciso que nós estejamos nele, ok? Isso é em espírito e em verdade. Vamos para o segundo texto, que está lá em Salmos 24, versículo 3 e 4. Vamos lá. O salmista pergunta assim, ó: quem poderá subir o monte do Senhor? Quem poderá entrar no seu santo lugar? Versículo 3. Agora vamos para o 4. Ele responde: aquele que tem as mãos limpas e o coração puro, que não recorre aos ídolos, nem jura por deuses falsos. Quem poderá subir no monte do Senhor? Quem poderá entrar no santo lugar? Ok? Quando o salmista escreveu isso, ele vivia em um tempo onde
existia o templo do Senhor, ok? Feito por mãos de homens segundo a vontade de Deus. E ali nós tínhamos o átrio, o santo e o santo dos santos, ok? No santo dos santos, que é o santo lugar que o salmista mencionou aqui, só o sacerdote podia entrar em uma época do ano e depois de ter feito um ritual de purificação. Esse sacerdote entrava ali amarrado de corda e com sinos presos a seu corpo. Os outros ficavam do lado de fora. Se os sinos parassem de fazer barulho, eles puxavam a corda. Esse sacerdote poderia estar morto, porque ele estava em pecado e não teria feito de forma adequada, conforme Deus ordenava, todo aquele ritual de purificação. Então não era brincadeira para entrar no Santo dos Santos só com a permissão de Deus e fazendo todo um ritual de purificação. Jesus, quando veio, venceu a morte, morreu na cruz e ressuscitou, isso acabou. Nós agora somos, como ele mesmo disse, sacerdócio real. Nós individualmente podemos nos achegar a Deus, podemos entrar no Santo dos Santos, ok? Na presença de Deus. O Senhor Jesus diz: vai para o teu quarto em secreto, clama ao teu Pai em secreto e o teu Pai em secreto te ouvirá e te abençoará, né? Cuidará de você. Então, o Senhor Jesus veio para jogar por terra todo esse ritual, todo esse sacrifício. Então, hoje nós só precisamos, e sem Ele será impossível você acessar a Deus, pelo Senhor Jesus Cristo, ok? É por isso precisamos nascer de novo, em Cristo Jesus, pelo Espírito de Deus, ok? Então, antes ele perguntava: quem poderá subir no Monte Santo do Senhor e entrar no santo lugar? Aí ele disse: só aquele que tem o coração puro, né? E que não jura, não crê, não adora falsos deuses, ok? Então, por que eu estou te afirmando que nunca será adoração se você não nascer de novo, como vimos na segunda lição? Se você não nascer de novo do Espírito, e se você não estiver em Cristo, que é a verdade. Como ele disse aqui, ó, adorar em espírito e em verdade. Em espírito, nascido de novo. Em verdade, pela palavra, que é o próprio Cristo, como nós vimos na primeira lição. O verbo vivo, a própria palavra de Deus que se fez carne, o próprio Deus que se fez carne e habitou entre nós, vencendo assim a morte e tirando toda essa dificuldade, porque estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Mas ao nos reconciliar com Deus através de Jesus Cristo, nossa carne foi morta e agora nós não vivemos segundo o mundo, segundo a vontade humana, segundo a vontade da carne. Não vivemos segundo um sistema criado por homens. Nós hoje vivemos a palavra, a verdade, em Cristo Jesus, nascidos novamente. Nós vivemos o reino de Deus na terra. Como novamente vou repetir para você a oração do Pai Nosso ensinada por Jesus Cristo: que seja feita aqui na terra a sua vontade, como ela é feita no céu, ok? Então hoje nós não vivemos segundo a carne, nem segundo o mundo. Nós vivemos o reino de Deus na terra. E como saber disso? Palavra, verdade, verbo vivo, que se fez carne e habitou entre nós, ok? Não tem outro jeito, somente em Cristo Jesus. E Cristo é tudo isso. Lembra que ele disse também: sem mim nada podeis fazer, ok? Tudo foi feito por mim, para mim e é meu, ok? Eu sou o primogênito da criação. Jesus é o primogênito da criação. Através dele tudo foi feito. Ele disse: haja e ouve, ok? Então, se não for pela palavra, né? Ouvir, ser convencido e se converter, vivendo em novidade de vida, ok? Esse novo nascimento, meu irmão, que a gente viu na segunda lição e que vai nos conduzir a sermos adoradores como Deus assim o quer, assim Deus exige. Isso não será adoração
Se não for dessa forma, será profanação, como vimos lá em Números aqui lido, ok? Só em Jesus, ok? Ou seja, para encerrar e resumir de uma forma bem direta, nunca será adoração se não for em espírito e em verdade, nascido de novo e pela palavra, ok? Vai ser profanação. Você dentro, para você entender, vou ser bem direto para você entender, você pode estar dentro de qualquer igreja evangélica, né? De nome evangélico, de tradição evangélica, igreja que fala de Jesus. Mas se você estiver ali dentro, cantando, louvando, adorando, gritando glória a Deus e aleluia, se a sua vida não estiver em Cristo, se você não estiver vivendo a vontade de Deus na terra, nascido de novo, não é adoração, é profanação, como foi dito aqui em Números. Ou é adoração, ou é profanação, ok? Você vai ser como qualquer religião, ok? Que criou lá a sua invenção, a sua doutrina, a sua seita, mediante lá o que entenderam, o que acharam, ok? E você não vai lhe ser permitido entrar no santo lugar e muito menos subir ao Monte Santo do Senhor, ok? E você não será morada do Altíssimo, porque o nosso Deus não é Deus que se agrada da iniquidade e não habita com o mal, ok? Para sermos adoradores só em espírito e em verdade. E para isso precisamos a nossa verdade prática, praticar essa verdade, né? Que é rendição total a Deus, ok? E nos entregarmos plenamente a Ele, vivendo segundo a sua palavra, que é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Deus possa te abençoar grandemente no entendimento dessa palavra. Às vezes pode parecer que eu repito a mesma coisa várias vezes, mas é intencional, ok? Eu preciso que você consiga amarrar, eu preciso que você consiga linkar esse entendimento, porque eu quero, né? Nós precisamos entender isso na sua essência, ok? E não só como um mantra, algo que é repetido, e aí você fala, é assim, assado. Não, você precisa entender, você precisa crer para você poder viver, ok? A sua fé tem que se tornar razão. E eu creio que o Espírito Santo, ele está nos conduzindo a esse entendimento, tá? Porque existe um desejo muito forte no meu coração de estar aqui passando isso para vocês com todo esse ímpeto, com todas essas repetições, né? Para que você aprenda. Mas eu quero te dar um conselho ao final desse vídeo. Não fique só nas minhas palavras, porque sou eu que estou aqui falando com você, mas que fique na palavra de Deus. Você tem ela diante de você. Você tem uma Bíblia em casa e, mais importante de tudo, do que qualquer coisa que você possa ouvir, você tem o próprio Jesus, você tem o Espírito Santo, que se você clamar, que se você pedir, se você buscar, ele vai te ensinar diretamente a verdade que é Cristo Jesus, ok? Então faça isso, meu irmão, clame por sabedoria que Deus a dá, peça por conhecimento que Deus vai te dar. E na intimidade contigo, ele vai se revelar a você, ok? Que Deus te abençoe, que ele possa te auxiliar, não permitir que o enganador te engane, ok? E que o Espírito Santo possa estar sempre abrindo os teus olhos espirituais, os teus ouvidos espirituais, o teu entendimento, para que você cresça cada dia mais no conhecimento e na graça. Em nome de Jesus, boa noite.